E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião. O primeiro assunto é realmente Ezequiel, tá? O jogador do Botafogo que está atualmente emprestado no Sport, inclusive já está em Belo Horizonte, chegou hoje, já está passando por exames médicos, a qualquer momento vai ser anunciado como novo jogador do Cruzeiro. Parece que o que estava havendo dúvida, né, a questão entre Sport e Botafogo, já houve um acordo e realmente está faltando só o anúncio oficial. O Ezequiel será atleta do Cruzeiro, obviamente não está disponível para jogar nesse fim de semana, mas depois do jogo da Copa do Brasil contra o Inter, no próximo fim de semana contra o Grêmio, o Ezequiel já deverá ser uma alternativa, visto que ele estava jogando no Sport. Jogador jovem, 21 anos, habilidoso, rápido, vem para suprir essa necessidade de jogador de velocidade que o Rogério Ceni está pedindo insistentemente. Então agora é esperar que o Ezequiel consiga render bem. O jogador vem por empréstimo até o final do ano, com opção de compra, né? Mas ninguém até agora confirmou se os valores do negócio realmente são aqueles ditos lá no All Sport, que eu até trouxe em vídeo no canal ontem. 500 mil reais pelo empréstimo e caso o Cruzeiro queira ficar com o jogador em definitivo, 11 milhões e meio de reais. Eu não contrataria esse jogador, acho que é uma grande aposta, mas a partir do momento que o Rogério cismou que ele é o cara que o Cruzeiro precisa, vamos torcer para dar certo. Se veio, tá com a camisa do Cruzeiro, a gente tem obrigação de torcer para dar certo, de dar o apoio que o cara precisa lá nos jogos. E convenhamos, né, o Cruzeiro tá com tamanha dificuldade para contratar jogador, a maioria dos jogadores que a gente traz, até com altas expectativas, não tem conseguido render o esperado. Então vamos torcer para que o Ezequiel nos surpreenda positivamente e seja um jogador importante para o Cruzeiro nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Falando agora a respeito de ingressos, Cruzeiro e Vasco no próximo domingo, 7 horas da noite no Mineirão, terá ingressos populares, tá? Ou seja, tanto aquele setor ali da arquibancada inferior do vermelho quanto do amarelo, né? Ou seja, aquele setor que a gente vê de frente na transmissão e do lado direito, serão comercializados no valor de R$10. Aí o setor superior do amarelo, do lado direito ali atrás do gol, é R$20 e o setor superior do vermelho vai estar 30 e o setor superior roxo, né, que é o do lado de cá, perto ali das cabines de televisão, que é o setor mais dos boy, é R$80, embora eu não ache vantagem nenhuma ficar naquele setor. O setor laranja, né, que é atrás do gol do lado esquerdo ali das cabines de transmissão, parece que não estará aberto, o Cruzeiro não está vendendo ingresso para lá, o que me soa como algo negativo, significa que a procura por ingressos está pequena, tanto que no jogo anterior contra o Santos, né, a partir do momento que a procura da torcida foi grande, a diretoria abriu também aquele setor atrás do gol da esquerda. Essa semana parece que não vai acontecer e isso me preocupa, porque se a torcida do Cruzeiro achar que não precisa dar apoio ao time, não precisa comparecer aos jogos agora, pode ser que a gente sofra ainda mais nessa reta final de campeonato, porque se alguém não percebeu, o Cruzeiro tem campanha de time rebaixado até o momento, tá? Além do fator de que um dos times da zona de rebaixamento é o Fluminense, e o Fluminense sempre dá um jeitinho de escapar do rebaixamento aí em manobras estranhas na justiça, tem o fato de que o nosso desempenho está sendo muito baixo. O Cruzeiro tem apenas 15 pontos em 48 disponíveis, e se a gente quiser considerar o número de 45 pontos, né, como a pontuação necessária para não ser rebaixado, o Cruzeiro vai ter que somar 30 pontos em 66 disponíveis, ou seja, é um aproveitamento de quase 50%. É claro, o Cruzeiro é mais do que capaz de conseguir, mas até o momento nosso desempenho está sendo tão baixo que toda a ajuda que puder ser dada, especialmente por parte da torcida, precisa ter. Esse jogo contra o Vasco são 3 pontos que a gente não pode perder de forma alguma, até porque, de certo modo, é um confronto direto. O Vasco também é um time que está brigando nessa parte baixa da tabela, e não adianta a torcida resolver abraçar o time depois da 30ª rodada, quando a vaca provavelmente estará indo pro brejo. Ou abraça o Cruzeiro agora e tenta ajudar a sair dessa situação, ou depois pode ser tarde demais. Eu sei que a diretoria é uma lástima, eu sei que tem muito jogador aí no Cruzeiro que não nos represente, que nos incomoda mesmo, né, ver a presença desses caras, especialmente com altos salários e tudo mais. Mas essa ideia de não ir aos jogos não me parece um protesto inteligente, porque a diretoria não está nem aí se a torcida vai para o estádio ou não. Isso não faz diferença. Se o Mineirão estiver completamente vazio e o Cruzeiro jogando, não vai interferir em nada para a diretoria, eles não vão deixar o comando do clube por causa disso. E eu entendo que muitas vezes o dinheiro que a gente gasta no ingresso, no deslocamento, com comida e tudo mais, é um dinheiro que faz falta para a gente. Mas quando a gente observa isso no cenário macro, no cenário do clube, esse dinheiro de ingresso é uma receita muito pequena para o clube. Na parte financeira, a não presença da torcida no estádio, ela impacta muito mais os jogadores, o técnico, né, o trabalho de campo, o clima da partida, do que a diretoria. Na diretoria isso não tem reflexo direto, por isso eu não acho que essa seja uma forma
válida ou efetiva de se protestar. Quer dizer, válida sempre é, né? Quem sou eu para falar o que as pessoas têm que fazer, o que não tem que fazer. Agora, a questão de não ir no estádio, eu sinceramente não consigo enxergar isso tendo qualquer ação, qualquer reflexo na diretoria em si. A gente acaba perdendo muito mais do que ganhando nessa soma. Então eu acho que todo mundo que tiver possibilidade, não tiver um compromisso, não tiver obrigações e tudo mais, deve sim ir ao estádio, deve apoiar o Cruzeiro nesse momento, porque não podemos subestimar a crise que o Cruzeiro vive, a situação difícil que a gente está no Campeonato Brasileiro. E, gente, o Cruzeiro não pode ser rebaixado, tá? E eu acho que se tem gente que ainda está pensando em Libertadores, em título e tudo mais, vamos voltar para a terra. Primeiro a gente tem que tirar qualquer risco de rebaixamento e esse tem que ser o foco no momento. Nosso primeiro turno de Campeonato Brasileiro foi ridículo, tem até matérias aí que o Cruzeiro não ganhou de ninguém que está ali na zona de rebaixamento, ou brigando, e a gente tem que conseguir esses 3 pontos contra o Vasco. Dentro dessa temática de ingressos, o Cruzeiro anunciou que vai vender em Belo Horizonte as entradas para o jogo da próxima quarta-feira, que é a definição, né, de quem vai para a final da Copa do Brasil contra o Inter lá no Beira-Rio. O jogo é na próxima quarta, né, dia 4 de setembro, mas os ingressos serão vendidos a partir desse sábado. O valor é de R$100 a entrada, né, o valor da inteira, e quem tem direito a meia entrada paga 50. Eu acho positivo, até porque para os cruzeirenses que moram aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e que vão para Porto Alegre, certamente não são muitos. Essa carga de ingresso que o Cruzeiro tem é de 1.500 entradas, e aí certamente tem cruzeirenses lá na região sul que preferem comprar diretamente no estádio. Mas para quem mora aqui e vai fazer a viagem para o jogo, é interessante já viajar com o ingresso em mãos, né? É bom, é uma insegurança a menos você ter que correr atrás de ingresso ali em cima da hora da partida. Considero que é um acerto, acho que é uma boa medida sim. Os ingressos estão valendo então a partir desse sábado, também vão vender na segunda-feira, e tudo isso lá no ginásio do Barro Preto, tá? No Mineirão não tem ingresso para o jogo contra o Inter. E por fim, falar um pouco dessas possibilidades de escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Vasco nesse domingo, até porque a gente sabe que essa escalação ela está diretamente ligada à escalação do Cruzeiro para o jogo da quarta-feira contra o Internacional. Eu até falei na live após o último jogo, o empate contra o CSA, que não achava que o Cruzeiro precisava poupar jogadores para esse jogo contra o Vasco, até porque o jogo da próxima quarta-feira contra o Inter é 3 dias depois, mas a gente vem de uma semana inteira de treinamentos, né? Então, em tese, os jogadores têm condição física de jogar 2 partidas seguidas assim, sem problemas. Mas quando a gente considera tudo que está em questão, especialmente o nosso elenco extremamente envelhecido, né? Jogadores que não tem mais aquele pique, aquele condicionamento, e o fato do jogo ser no domingo, 7 horas da noite, quer dizer, o pior horário possível, né, o que dá menos tempo de recuperação, talvez seja de fato necessário usar alguns jogadores apenas parte do jogo, ou alguns até não utilizar mesmo, para que eles estejam 100% no jogo contra o Inter da próxima quarta. É aquele negócio, é muito difícil ganhar do Inter lá, o Internacional é um time muito forte, é o favorito até por ter vencido o jogo no Mineirão, mas eu acho que todo mundo que assistiu Internacional e Flamengo na última quarta viu que dá para ganhar do Inter, né? O Flamengo ele acabou passando ali uma certa aula de como jogar contra o Internacional, e basicamente a estratégia é: não fica na defesa, ataca, faz o jogo fluir, que nós vamos ter chance. Eu acho de fato que o Cruzeiro tem sim chances reais de conseguir essa vitória e consequente classificação para a final da Copa do Brasil. É muito difícil e reitero, o Internacional é o favorito, é um time que vive um momento muito melhor que o nosso, mas nós estamos vivos nessa parada aí, cara. É um gol só, entendeu? A gente abriu 1-0 ali, já tá tudo igual, e aí é aquele negócio. Não dá pra ter medo do adversário como o Inter. É um time grande assim como nós. A gente tem que ir pra luta, vamos jogar e ver quem é que ganha, quem é que se sai melhor, quem vai ser mais competente ali nos 90 minutos, e se for o caso nos pênaltis, né? Porque se a gente vencer por um gol de diferença, a definição de quem vai ser o finalista vai ser nas penalidades. Mas só falando nesse jogo contra o Vasco, essa aqui seria a minha escalação. Já deixo aí no campinho e tudo, e vou explicar um pouco dessas escolhas. No gol, porque o Fábio? Porque tem que ser o Fábio mesmo, é o goleiro titular, o Rafael é ótimo, mas eu manteria o Fábio, até porque não está tendo uma grande sequência de jogos assim, para o goleiro se desgastar. Na lateral direita, apesar de entender que algumas pessoas falam de usar o Edilson para dar ritmo de jogo a ele para o jogo contra o Inter, eu usaria o Orejuela de início, porque depois desse jogo ele vai para a seleção colombiana e ele é um jogador melhor que o Edilson, né? E como a gente precisar atacar, eu iniciaria o jogo com o Orejuela, dependendo das circunstâncias, né? Se for necessário, poderia colocar o Edilson no segundo tempo. Na lateral esquerda, apesar de considerar o Dodô um lateral melhor, eu acho que o Dodô vai ser um jogador mais necessário para o jogo de quarta. Eu tentaria dar uma segurada nele, jogaria nessa partida contra o Vasco com o Egídio na lateral, porque é um jogador que tem mais qualidade ofensiva do que o Dodô. Ah, Emerson, mas nós não vamos precisar atacar o Inter? Sim, mas contra o Inter a gente precisa ser mais
inteligente, mais equilibrado. E esse jogo contra o Vasco, eu imagino que o Cruzeiro vai ter muito mais a posse de bola, vai jogar muito no campo do Vasco e até por isso o Egídio é um jogador que oferece um pouco mais. Na zaga, eu jogaria com Dedé e Léo, aparentemente eles estão recuperados. Caso um deles não esteja 100%, primeira opção, usa o Fabrício Bruno como substituto. Se Dedé e Léo não estiverem 100% seguros de jogar, bota Kaká e Fabrício Bruno, eu não tenho nenhuma preocupação com esses dois, acho que são também ótimos zagueiros e vamos embora. Não é hora de ter medo de lançar jogador, tá? É hora de botar os caras em campo. E dentro dessa lógica também, questão dos volantes, eu não jogaria com o Henrique, até porque eu sei, todo mundo sabe que o Henrique vai ser titular contra o Internacional. Nesse jogo contra o Vasco eu tentaria usar um volante um pouco mais agressivo, um cara que tem mais qualidade, um pouco mais de pulmão mesmo, né? Um cara que consegue correr um pouco mais, que seria o Ederson. Eu jogaria com o Ederson e com o Robinho como dupla de volantes. O Robinho porque é um construtor de jogo e como o Cruzeiro vai provavelmente ser o time a ter mais a bola, eu acho que o Robinho armando ali de trás é uma peça muito importante para esse jogo. Já contra o Internacional eu não sei se seria uma boa jogar com o Robinho, justamente porque é nesse setor do campo que o Inter tem mais capacidade, mais intensidade, né? Com Edenilson e com Patrick. Talvez seja mais interessante contra o Inter a gente usar jogadores um pouco mais rápidos no meio campo que não sejam Robinho. Mas aí pelos lados do campo, o Rogério Ceni fala muito que tem aí 3 jogadores de velocidade, né? Porque o Ezequiel ainda não chegou oficialmente. Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel e David. Eu usaria 2 jogadores de velocidade e deixaria um no banco. A lógica é a seguinte, eu imagino que contra o Inter, Marquinhos Gabriel e Pedro Rocha serão titulares. Já o David eu acho que vai ficar no banco contra o Inter. Então contra o Vasco eu jogaria com o David de titular e aí eu escolheria um dos dois. Ou o Marquinhos ou o Pedro Rocha, um inicia o jogo e o outro entra no lugar do no segundo tempo, entende? Se eu começar com o Pedro Rocha, ali no início do segundo tempo eu troco para o Marquinhos Gabriel para que os dois que sejam titulares na quarta-feira estejam bem fisicamente no jogo contra o Inter, ninguém tenha jogado 90 minutos. Se houver uma necessidade de outra mexida, pode colocar o Wellington também, que é um jogador muito rápido, que o Rogério Ceni aparentemente gostou muito. E na parte ofensiva do campo, eu não jogaria com Fred e Thiago Neves juntos, eu acho que tem que ser um ou outro. Eu iniciaria o jogo com o Thiago Neves e com o Sassá no comando, porque o Sassá tem um pouco mais de mobilidade, deixaria o Fred no banco. Eventualmente, pode ser que a gente jogue até com 2 centroavantes, até porque dependendo das circunstâncias, se o Vasco estiver muito fechado, pode ser que a partida peça, né? Para que o Cruzeiro tenha mais presença de área, mais jogo aéreo, dependendo. Mas enfim, eu não usaria todos esses jogadores lentos ao mesmo tempo, usaria Thiago Neves e Sassá, dependendo das circunstâncias. Pode ser até que o Pedro Rocha seja uma alternativa boa para fazer um falso 9 ali no segundo tempo. E aí a gente pode pensar também numa alternativa do Maurício ali, sendo esse segundo atacante, ou até botar mais um volante e adiantar o Robinho para uma função de armação. Enfim, eu tô falando dessas alternativas para lembrar vocês que o elenco do Cruzeiro ele não é tão bom como foi dito no início do ano e ele também não é tão ruim como pareceu que é nessa última fase ruim que a gente viveu aí no finalzinho da era Mano principalmente. O elenco do Cruzeiro oferece sim alternativas ao treinador, oferece hoje menos do que já ofereceu em outro momento e acho que a grande perda que o Cruzeiro teve nessa temporada foi realmente o Lucas Romero. Os demais são jogadores que eu não consigo sentir essa falta nem do Murilo, nem do Raniel, nem do próprio Lucas Silva. E quando a gente fala em estratégia para um jogo, muitas vezes as pessoas pensam só na formação tática, no desenho, em como o time vai ser, se tem um atacante, 2 atacantes e tudo mais, mas e tudo isso entra na estratégia. Por exemplo, substituições estão na estratégia. O que fazer se você está à frente do marcador, o que fazer se você toma um gol, tudo isso faz parte do plano de jogo e eu acho que nesse momento é importante que o Cruzeiro desenvolva tudo isso, porque a gente perdeu muito dessas ideias, desses conceitos, nessa troca de comando e no final ali da reta do Mano Menezes as coisas não estavam funcionando pra gente. Então é sim um momento de instabilidade, o treinador tem muita obrigação agora, o Rogério Ceni precisa ter uma boa leitura para saber o que fazer, mas eu sinceramente acredito que o Cruzeiro tem tudo para dar uma arrancada no campeonato. Agora, é importante que a torcida apoie, é importante que os jogadores comecem a render um pouco mais dentro daquilo que a gente espera, porque foi muita gente em subrendimento aí durante meses nessa temporada. E deixa você também nos comentários qual seria a sua escalação inicial para o Cruzeiro nesse jogo contra o Vasco. Acho que dá para a gente abrir uma discussão interessante sobre isso. O Rogério Ceni está fechando os treinamentos, até agora a gente não tem uma ideia, mas até amanhã, se sair alguma coisa mais provável, eu trago para vocês naquele vídeo de pré-jogo. De momento ficamos por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!